With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. eBay has reinvented vehicle buying. From click to curb, everything's covered. Ever try to buy a car online and end up in a parking lot with a stranger and some blind trust? That era is over. Now with Secure Purchase, eBay isn't just where you find your car. It's where you buy it, start to finish. Title, financing, registration, delivery, it's all built in. This is the modern way to buy your next ride on eBay. eBay. Things people love. Secure Purchase is powered by Caramel Dealer Services, LLC, an eBay subsidiary. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas, meu nome é Joyce e eu moro aqui na região da Baía de São Francisco, na Califórnia. E depois que eu descobri o seu podcast, eu decidi que eu deveria mandar alguma das minhas histórias que acontecem comigo. As histórias que eu vou contar para você, elas são algumas mais antigas, não muito antigas, de uns 5, 6 anos atrás. E a primeira história que eu vou contar é a história do eixo do meu carro, que foi um carro bem velhinho que eu comprei assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque eu não tinha muitas condições de comprar um mais novo. Só deixa eu dar um detalhe aqui. Eu não sabia o que é eixo do carro. Eu sou uma pessoa que a única coisa que eu entendo de carro é passar marcha, é assento, cinto de segurança, motor, freio e vamos lá. Eu sou desse tipo de pessoa que só liga o carro e só quer ir. Então vamos começar com ela. Como eu disse, eu comprei esse carro bem velhinho, que eu não tinha muitas condições de comprar. E eu andando com esse carro, só fazendo troca de óleo, cuidando do jeito que eu achava que eu tinha que cuidar. Foi meu primeiro carro, então não tinha muita experiência. E eu comecei a ter alguns problemas com ele, por exemplo, barulhos e outras coisas que eu também não lembro, mas que alguns amigos meus insistiram para que eu levasse meu carro para o mecânico. E eu, relutando, fui e levei. Então, quando eu cheguei no mecânico, esse mecânico ele fez uma revisão total, completa, e ele falou para mim que eu precisava fazer a troca de corrente, de não sei das quantas, fazer troca de pastilha de freio, óleo disso, daquilo outro, de transmissão, blá, 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 blá. Mas ele me disse que tinha um muito importante para fazer, que era o eixo do carro. E eu saí de lá com uma cotação, né? E ficou assim, num valor que eu lembro, era um valor muito exorbitante, que na época que eu não tinha muito dinheiro, e eu pensei assim, eu vou fazer quando der. Né? Só que eu não me atentei o quão importante um eixo seria. E eu também, como eu falei no início, eu não sabia o que era um eixo. Vida que segue, eu fazendo uso do carro, como se não houvesse amanhã. Certo dia de manhã, eu voltando da casa do meu namorado na época, eu fiquei presa num trânsito assim muito enorme. E eu tava lá, né, só ouvindo as minhas músicas, pensando na vida, e de repente, do nada, na janela do banco do carona, bate um cara pedindo para eu abrir a janela. E eu abri a janela, assim, eu não fiquei com medo, eu abri, e ele falou, oi, bom dia, tudo bem? Desculpa, eu não quero te assustar, não é a minha intenção,
mas você precisa dar uma olhada no eixo do seu carro, porque o eixo do carro é importante, porque se quebra, você pode se envolver em um acidente muito grave, tal. E eu assim, meio confusa porque que aquela pessoa estava me falando isso, e também lembrando do fato que o mecânico, algum tempo atrás, já tinha me falado que eu precisava trocar do eixo, que era importante e tal. Eu fui e agradeci o cara, eu falei, muito obrigada, eu vou no mecânico, sim. Aí ele segurou assim na porta do meu carro e falou assim, mas você precisa realmente no seu mecânico, tá bom? Não deixa de ir. Aí eu, tá bom, muito obrigada. Aí ele, bom dia pra você. E, de novo, eu não queria te assustar, me desculpa se eu te assustei, tá bom? Não, você não me assustou não, tudo bem. Aí eu olhei, ele voltou pro carro dele, que estava atrás de mim. Enquanto ele voltava, eu vi que ele estava vestido como se ele estivesse indo trabalhar, né, de uma roupa social bem legal. E eu vi uma coisa que eu até então achei assim, beleza, mas eu achei estranho que ele estava voltando pro carro dele descalço. Porque não é de costume americano dirigir descalço, eles dirigem calçados, e até uma penalidade aqui, se eu não me engano, se você está dirigindo descalço. Eu achei aquilo estranho. Vida que segue, o sinal abriu, a gente se moveu um pouquinho, mas mesmo assim não tinha como ele ir para a direita ou para a esquerda ou me ultrapassar sem que eu visse essa pessoa me ultrapassando. E eu pensei assim, nossa, esse cara foi tão legal, eu vou colocar a minha mão do lado de fora e dar um joia agradecendo ele de novo, né? E quando eu olhei no retrovisor para poder fazer isso, cadê o cara? O carro sumiu. E eu fiquei assim, oxe, gente, será que ele passou do meu lado e eu não vi? Mas não tinha como. Essa pessoa que tá aqui do meu lado. Não teve abertura, porque tinha muito trânsito. E eu pensei assim, gente, será que eu tô vendo coisa? Será que eu vi coisa? Aí eu não pensei muito sobre isso, dirigi, voltei para casa. Conversei com a pessoa que morava comigo, se ela conhecia um mecânico, e eu fui levar no mecânico dela, né? Não levei no meu mecânico que eu tinha feito a avaliação da primeira vez, levei no mecânico dela. Só que eu cheguei lá no mecânico, eu não falei nada, assim, dá uma olhada no meu eixo aí pra ver como é que tá. Eu queria saber realmente o que precisava, segundo opinião, né, como dizem. E eu fui. Ele deu uma olhada e ele, com o meu carro ainda lá em cima, ele me chamou, ele falou assim, vem cá, Joyce. Aí eu cheguei lá, ele foi, tirou um negócio enferrujado, quebrado, e ele me falou, isso aqui é o seu eixo do seu carro. Eu não sei como você está dirigindo esse carro, porque esse eixo está quebrado e enferrujado. Eu não vou deixar você sair daqui dessa mecânica, dessa garagem mecânica, sem eu fazer os reparos que você precisa, porque o seu carro ele não vai andar. E se ele andar, você vai sofrer um acidente e a gente não sabe o que pode acontecer com você, porque é muito perigoso. Aí eu falei assim, não tenho dinheiro e tudo mais, ele não importa, você vai me pagar depois, aos poucos, mas você não vai sair daqui com o carro desse jeito. Porque o seu está quebrado, você não vai sair de qualquer jeito, você paga quando você puder. Aí eu, tá bom, deixei o carro lá, voltei para casa. Conversei com essa pessoa que morava comigo, que na época era espírita e era muito espiritualizada, voltada a todas as coisas do além que a gente pode ver. E eu contei a história desde que eu fui abordada no tráfego até a hora que eu cheguei no mecânico, ele me falou do eixo e essa menina me falou assim, Joyce, você não tá percebendo? Isso aí é proteção, você foi protegida. O que falou com você e que você depois viu que desapareceu deve ter sido alguma entidade, algum anjo, alguma coisa te protegendo. E ela falou ainda mais assim pra mim, e agradeça sua mãe por estar fazendo todas as orações por você. Isso aí é oração de mãe. E uma coisa também que eu nunca falei pra ela, pra essa minha amiga, a minha mãe, ela ora, principalmente por todos os filhos, ela acorda todos os dias, às 3 horas da manhã, e ela ora. E realmente eu acredito que foi intercessão da minha mãe e entidades, anjos, alguma coisa assim,
me protegeram e me deram essa segunda chance de não ter nada grave acontecendo comigo. E eu sou muito grata por isso ter acontecido. Eu sempre lembro dessa história assim, com muito carinho, porque eu agora acredito que foi assim, uma intercessão divina, alguma coisa do divino que veio para me proteger. Então é isso. Essa foi a minha história. E então, até mais e obrigada. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Zoucas. Fala todos os ouvintes do Relatos do Além, desse podcast maravilhoso, fantástico, né? Um grande serviço para nós aqui que somos ouvintes, e agora também eu me incluo nesse hall de pessoas que vão fazer algum relato, né? Gostaria de agradecer o espaço e agradecer pelo serviço aí de vocês, sua equipe, de nos proporcionar aí relatos tão interessantes, né? Que deixam a nossa vida um pouco mais interessante e nos faz refletir um pouco sobre a vida e o que está além, né? Está além da vida e as coisas desconhecidas, né? Pela nossa ciência, pelo nosso inconsciente coletivo, ou nosso consciente coletivo também. E é isso. Bom, vou começar aqui vou fazer acho que 3 pequenos relatos que vão acabar aí dando um tempo bom para todo mundo ouvir. Eu sou natural de Pernambuco, mas moro em Minas Gerais já há bastante tempo, já quase 25 anos, mas tenho um carinho enorme pelo Pernambuco, por Minas Gerais também, que me acolheu muito bem. Um abraço para todos do Pernambuco e de Minas Gerais. Moro em Belo Horizonte hoje, mas meu primeiro relato ainda é quando eu morava em Patinga, na zona do Vale do Aço Mineiro, né? Eu tinha ali por volta de 7 anos, foi em 97. E bom, nessa idade, era uma época muito diferente de hoje, né? A gente podia ficar na rua, não havia tantos carros, não havia muita gente, assim. Até porque Ipatinga ainda era uma cidade muito nova, cidade planejada, em volta da Uzi Minas, né? Das maiores siderúrgicas aí da América Latina. E bom, era um certo dia, uma certa tarde, acho que ali por volta depois do almoço, e eu fui brincar com uma amiguinha minha. Nós fomos brincar ali num terrenozinho baldio perto de casa. E nessas peripécias de criança, nós acabamos nos afastando cada vez mais de casa, né? Enfim, fui falar com ela que ia mostrar minha escolinha para ela e a gente acabou indo. Como eu já conheci o caminho para a escola, não era muito próximo, né? Devia ficar um pouco mais de 1 quilômetro de onde eu morava, mas enfim. Bom, fomos, né? 2 crianças de 7 anos, muito novas, mas, como eu falei, era uma outra época, nossos pais não ficavam tão de olho na gente, a gente acabou se distanciando e chegamos à minha escolinha que eu estudava na época. A escola chamava Educação Criativa. Quem é de Ipatinga aí deve conhecer, não sei se ainda existe, deve existir, porque era uma escola muito boa, muito à frente do tempo dela, mas bom, enfim, isso aí é só um detalhe. Chegamos à escola. Eu me lembro muito bem até hoje que da porta da escola, na primeira à direita, havia uma ruazinha que descia. Essa rua descia para algumas casas, algumas residências, uma área bem arborizada. Ipatinga sempre foi muito arborizado. E nós descemos essa ruazinha. Nesta rua também existia uma estação de energia, sabe? Aquelas estações de energia grande. E entramos nessa estação, né? Normalmente fica fechado, mas eu me lembro até hoje que por algum motivo estava aberta. Eu lembro que ainda tinha algumas pessoas na rua, mas um pouco longe da gente. E assim que entramos um pouco, existem aqueles pavilhões de alta tensão, um perigo inclusive para crianças, né? Mas bom, entramos, demos alguns passos e assim, entre um corredorzinho, entre uma estação e a parede dessa grande estação de energia, no fundo, bem ao fundo, nós avistamos uma criatura, cara. Me lembro até hoje, me lembro como se fosse ontem, até ficou arrepiado. Uma criatura que eu nunca mais via, com certeza, claro, porque não era nenhum animal, não era nada normal, era bípede, né? E me lembrou muito quando eu vi um relato, não me lembro se foi com Edson Boaventura, não me lembro, acho que foi o caso de Feira de Santana. E bom, essa criatura era muito parecida com um dos supostos alienígenas lá da
de Feira de Santana. Era um ano depois do incidente em Varginha, ainda se comentava muito sobre Varginha, né? Me lembro até hoje. Só que ela tinha esses olhos avermelhados, estava assustada, dava para ver que ela nos olhava, não dava para ver o corpo inteiro dessa criatura, porque ela estava atrás de umas estações de energia, e ela nos olhou com curiosidade, assim como nós olhamos com curiosidade para ela, né? Criança muito curiosa. Olhamos para essa criatura. Foi algo muito rápido, porque nós, na hora, ficamos com muito medo. Era um ser que a gente nunca tinha visto. E quando eu vi esse relato de Feira de Santana, eu lembro de ter visto até uma representação em desenho dessa criatura, e me lembrou muito, né? Ela era peluda, só que tinha os olhos vermelhos. A cabeça, não sei precisar se era maior que o corpo, não me lembro, acho que não. Mas me lembro até hoje dos olhos vermelhos, da forma curiosa como ela nos encarou. E era de dia, isso à tarde, foi cerca de 14 horas. Ela nos olhou de volta, né, assim, com meio corpo para fora, assim como quem espia da esquina. Nos olhou, olhamos de volta, ficamos assim uns 2, 3 segundos encarando aquilo. Cada um se tocou e saímos, né? Saímos correndo, disparada. Mas eu nunca vou me esquecer, porque realmente parecia muito com aquela criatura aí do caso, se eu não me engano, de Feira de Santana. Não sei se esse caso depois foi desbancado, se foi provado que era mentira, mas pela representação do desenho me lembrou muito parecida. Ela tinha pelos, esses olhos vermelhos bem característicos, que causam medo, né? Causam certa estranheza, porque com certeza é muito diferente do que a gente costuma ver em qualquer outro animal. Mas bom, esse é o primeiro, foi assim, bem na minha infância, né? O segundo, aí isso já morando em Belo Horizonte, já tinha meus 16 anos, e aí já é um relato daqueles famosos seres das sombras, né? Eu nunca tinha passado por isso, que é uma sensação que você diz que até mesmo vocês, Ocas, diz que experimenta muito, né? Que é a tal da paralisia do sono. Essa época eu dormia no mesmo quarto que minha irmã, eu tinha 16 anos, minha irmã tinha por volta dos 10 anos, ela já estava no sono profundo dela, que já devia ser ali por volta das meia-noite. Eu com meus 16 tinha ido deitar na cama para ver televisão, na cama, no quarto tinha uma televisão, aquela televisão de tubo ainda, mas não me lembro da TV estar ligada, deitado, aquela sensação, eu acho que eu já tinha pegado no sono, porque é aquela sensação de vigília, mas acordei, corpo paralisado, sem conseguir mexer, então aquela sensação bem de agonia mesmo por não conseguir me mexer, e bem ao pé da minha cama, e essa tal criatura, que o povo chama de Shadow People, né, o povo das sombras, mas me lembro assim também nitidamente, como se fosse ontem, um ser alto, só que muitas pessoas falam que vê um ser de chapéu. Esse que eu vi era um ser que parecia ter muitos fincos saindo e movimentando dele, e uma sensação de pavor muito grande, que esse ser me observando mesmo, não podendo ver nenhum olho, não via olhos vermelhos nem nada, só a silhueta muito escura, né, mais escura que o escuro, que é o que eu sempre falava, e depois outras pessoas, ouvindo relatos de outras pessoas, também elas falam isso, um pavor assim imenso, porque não consegui me mexer, só os olhos envidrados nesse ser, que parecia vários fincos saindo dele. E de repente, no guarda-roupa, era um guarda-roupa muito grande, atrás dessa figura, simplesmente abriu como se fosse um espaço, cara. Vi estrelas, uma coisa muito louca, que até hoje eu não consigo me recordar, assim, de nada, de ninguém ter falado nada parecido. Mas eu podia ver como se fosse o cosmos, assim, o espaço e muitas estrelas. E depois caí no sono. No outro dia comentei e tal, esse apartamento que a gente morava era muito esquisito, o prédio era muito esquisito, meu pai falou que depois viu algumas coisas também, minha mãe, todo mundo se sentia muito, muito estranho naquele quarto, naquele apartamento, aliás. Foi um momento também muito conturbado, assim, na relação dos meus pais, e na família inteira, um momento de muita briga, muita tensão, e foi a única vez que me aconteceu isso, nunca mais eu tive nada parecido. E para finalizar, a terceira, cara, já mais velho um pouco, meus 20 e poucos anos, eu devia ter uns 23, 22, hoje eu tô com 32, fui para um sítio da amiga de uma ex-namorada minha, um sítio próximo aqui a Belo Horizonte, era a casa de uma avó dessa amiga da minha ex-namorada,
E como já tinha muitas pessoas dormindo na casa, nós levamos barraca para dormir no quintal ali. E, enfim, quando chegamos eu já senti assim uma energia muito estranha. Eu não sou essa pessoa de sentir tanta energia, né? Já me meti muito enrascado nessa vida por conta disso, não saber onde eu tô me metendo. Mas bom, aí, bem, chegamos à noite, ficamos farreando, aquela coisa toda de jovem, descobrindo as coisas da vida, tomando cerveja, fazendo churrasco, escutando música. Mas eu me lembro que eu não sentia assim, uma coisa muito agradável. Essa menina, na verdade, já me passava algo meio estranho, sabe? Mas não tem nada a ver com ela, o relato agora. Bom, chegou a hora de dormir, todo mundo foi dormir, e somente eu e minha namorada, ex-namorada, íamos dormir na barraca no quintal, próximo à casa, tá? Próximo ao alpendre da casa, assim. E beleza, armamos a barraca, deitamos para dormir, ficamos ali conversando um pouco, trocando algumas ideias. E nas barracas, normalmente, elas têm uma entrada de ar em cima que é apenas uma tela, né? Existe um paninho, um tecido que você coloca por cima dela para, enfim, tampar essa entrada de ar que tem em cima da barraca, que é uma telinha cheia de furos que dá para ver lá fora. E nós colocamos esse tecidinho tampando e tal, fechamos a barraca e beleza. Chega um momento que uma ventania, assim, que não estava acontecendo durante toda a noite, uma ventania muito forte, balançando as folhas, sabe? Tinha muitas árvores em volta, balançando muito as folhas, os galhos, e depois cessou como se tivesse assim tirado todo o ar do ambiente. Ficou aquele, como se diz, um marasmo, né? E estranho, muito estranho. Depois dessa ventania, beleza, pode ficar aquela brisazinha, mas não, nada. Só que o mais interessante é que esse paninho que ficava em cima da barraca não caiu, tudo bem. E tá, de repente começam os cachorros, haviam cerca de uns 4 cachorros lá no sítio, começaram a latir muito, mas muito mesmo, como se tivesse alguma coisa próxima da barraca, porque eles estavam perto da nossa barraca, latindo muito, e isso já começou a dar uma certa apreensão ali pra gente, sabe? Enfim, para não me alongar muito, de repente os cachorros pararam de latir, da mesma forma que começaram do nada, pararam do nada, e aquela sensação de que o ar estava parado, o tempo, parecia que o tempo tinha parado. É uma sensação muito estranha, que eu já ouvi também em outros relatos de avistamento de OVNIs, como se o tempo ao redor tivesse parado, como se a gente tivesse entrado, não sei, num certo momento do espaço, do tempo, assim, que está tudo congelado. E, para nosso desespero, de repente, muito próximo da barraca, ouvimos um barulho, um farfalhar de grama, e uma voz metálica, que eu não me esqueço até hoje, uma voz metálica dizendo algo ininteligível, que não era com certeza português, inglês, nada desse sentido. Uma voz metálica, uma coisa muito esquisita, meio robótica, uma coisa que eu nunca vi e também nunca vou me esquecer. Após essa vozinha, eu e minha namorada já olhando pro teto da barraca, abraçados assim, em pavor, essa mantinha, esse tecidozinho que cobria a tela superior da barraca, simplesmente foi removido, como se alguém tira um tecido com a mão, bem lentamente. Aquilo ali foi demais pra gente. Estamos olhando ainda por 1 minuto para cima, para esse buraco, para ver se alguém ia colocar a cara, se alguma coisa ia acontecer. Mas ainda bem, graças a Deus, ninguém apareceu, não vimos nada. Mas a voz metálica, eu não me esqueço. Tenho certeza que se eu entrar em contato com essa minha ex-namorada, ela vai se lembrar desse episódio também. E foi algo aterrorizante, cara. Algo aterrorizante. E depois disso, pegamos a barraca, nem desarmamos, pegamos a barraca com a mão, colocamos dentro do alpendre e fomos dormir lá no alpendre. E aí, após isso, depois não aconteceu mais nada. Então é isso. Me alonguei demais, espero que tenha valido este relato. Agradeço muito pelo espaço e um grande abraço para você, para sua equipe. Tudo de bom, beleza? Um abraço para todos aí que estão ouvindo também. Valeu! Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas. Meu nome é Cesar, falo aqui do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, e tenho aí alguns relatos para contar para vocês. Sou cristão
mesmo assim, nunca duvidei, nunca desconfiei da existência do mundo espiritual, e porque ele realmente, de fato, ele existe. E os relatos que eu vou contar, as experiências que eu passei por inúmeras experiências assim. Bom, vamos lá. Da minha mãe, ela morava numa cidade aqui no interior do estado chamado Paraíso do Sul. Ela tinha uma irmã que nós chamávamos ela de Dinda, e ela conta que quando elas eram jovens nessa cidade aparecia muita coisa, tinha muita coisa que acontecia que era estranha, totalmente estranho acontecer. Eu, particularmente, eu me lembro de uma vez que eu fui visitar minha avó em Paraíso do Sul, e quando nós chegamos, nós descemos na rodoviária, nós íamos a pé, dava uns 20, 25 minutos caminhando. Eu lembro que tinha uma árvore muito grande, eu não sei se era o que tipo de árvore que era, mas era uma árvore muito grande. E eu olho para aquela árvore e eu vejo que ela está pegando fogo na copa dela. Não só eu vi, a minha mãe viu, a minha irmã, o meu irmão, que foi junto naquela época, também nós vimos. E quando a gente chegou perto, a gente até ficou assustado e disse, cara, deve ter caído algum raio, alguma coisa parecida do gênero. E quando nós chegamos perto, aquilo era tão forte que iluminava o chão, a estrada ali onde a gente estava, iluminava o chão. E aquelas folhas caíam, mas quando as folhas caíam, que chegavam no chão, as folhas elas eram verdinhas, verdinhas, verdinhas. Ou seja, o fogo estava pegando, mas não consumia aquela árvore. Bom, isso foi um ponto. Mas a da minha mãe e da minha tia, da Dinda no caso, elas estavam em casa, era de noite, não tinha muito o que se fazer, não tinha televisão, então elas ficavam ali meio que fazendo brincadeiras. E numa dessas brincadeiras, ela olhou para a minha mãe, olhou para a Dinda e disse, olha, vamos começar a rir que nem bruxa. E a minha avó, quando ouviu aquilo, disse, olha, não é bom vocês fazerem isso, porque isso pode chamar alguma coisa ruim, não vai ser legal. Mas elas ignoraram o que a minha avó disse e elas começaram a rir. Elas começaram a forçar uma risada e a mãe conta que elas começaram a rir de uma forma imitando como se fosse uma bruxa, mas chegou um ponto em que elas queriam parar de rir e não conseguiam mais parar. E ela disse que ela tentava parar, elas se olhavam uma para outra, tocavam uma na outra e tentavam parar de rir, não conseguiam, aquilo foi indo. Ela já estava apavorada porque não conseguia fazer com que ela parasse de rir, as duas. E de repente, em cima da casa, ela ouviu alguém passar dando uma gargalhada imensa que chegou a estremecer a sala. E só depois que essa risada passou em cima da casa é que elas conseguiram parar de rir. A minha avó chamou as duas para o quarto, xingou elas, repreendeu elas e foi fazer as suas preces, as suas orações ali para que aquilo, né, não acontecesse mais. Mas a minha mãe, ela conta que, olha, foi terrível e até hoje ela relembra, ela conta para nós, ela conta para os netos, e isso ficou marcado mesmo na vida da mãe. Um outro ponto, esse aconteceu comigo quando eu era criança, eu tinha ali por volta dos meus 12, 13 anos. Eu estava na nossa casa, nós somos em 7 irmãos, e no meu quarto eu dividi o quarto com o meu irmão, o mais velho, né? Tem a minha irmã mais velha, tem um irmão e eu sou o terceiro. E eu lembro que nós fomos dormir e, obviamente, né, sempre aprendi a fazer as minhas orações antes de dormir. Peguei e fui dormir, obviamente, e eu não sei, eu nunca tive paralisia do sono, mas eu não sei se isso foi paralisia do sono, mas vocês vão entender. Eu estava deitado, era umas 3 da manhã, nesse dia. O meu irmão, ele não estava, ele tinha ido para casa da minha tia e posar com os meus primos, e eu fiquei sozinho no quarto. Eu fui dormir umas 3 horas da manhã,
eu senti que eu ouvi a porta abrindo do meu quarto. Eu peguei e pensei, bom, o meu irmão, ele veio para casa, então ele vai, né, vai para cama, porque era um beliche. Mas assim que a porta ela se fechou, eu abri o olho e não vi ninguém dentro do quarto. Não vi ninguém. Em direção à porta não tinha absolutamente ninguém. Aí de repente eu vi que alguém sentou na minha cama, lá pelos pés, sentou. E quando eu senti que alguém sentou, eu disse, bom, é o meu irmão que chegou, eu não tenho mais dúvidas. Mas quando eu olho para a cama, para os pés da cama, eu vejo alguém totalmente cadavérico, em forma de caveira, que estava sentado na minha cama, olhando fixamente para mim. Aquilo eu tomei-lhe um susto que eu fiquei paralisado na minha cama. E quando eu fiquei paralisado, eu vi que ele veio para cima de mim, subiu em cima de mim e pegou no meu pescoço, na minha garganta, e começou a apertar. E eu comecei a ficar sem ar, eu fiquei desesperado porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha alguém em cima de mim que era aquilo, mas eu não conseguia discernir o que estava acontecendo. E nisso, obviamente, eu comecei mentalmente a fazer aquilo que eu sempre aprendi na igreja, ou minha mãe falava, dizendo, olha, se alguma coisa acontecer com vocês, que não vocês perceberem que não é deste plano, repreendam, mandem embora, vocês, a gente tem autoridade sobre eles. E aquilo durou, acho que sem mentira nenhuma, acho que 1 minuto. E quando eu me lembrei disso, eu obviamente repreendi, chamei o nome de Deus. E quando eu chamei o nome de Deus, mentalmente aquilo, eu vi que saiu de cima de mim e se jogou na porta. E quando se jogou na porta, a porta bateu, estremeceu e a casa inteira ouviu. Tanto que minha mãe e o meu pai levantaram correndo e foram até o meu quarto para ver o que barulho tinha sido aquele que tinha acontecido. E quando chegaram no meu quarto, eu já estava sentado na minha cama com a luz ligada, ofegante, porque eu estava com falta de ar. Contei para a mãe o que tinha acontecido e, obviamente, quando a minha mãe ela falou, me disse, o que é isso do teu pescoço? Eu peguei, levantei, fui ver no espelho e tinha exatamente uma marca de uma mão no meu pescoço. E no outro dia ela continuou, eu contei pro meu irmão, contei pra minha irmã, contei pros meus primos e a minha mãe também contou, falou lá na comunidade, diz, olha, realmente alguma coisa aconteceu, alguma coisa visitou o Cesar durante essa madrugada. E isso foi muito me marcou, tinha 12 anos. E eu acho que isso foi a porta de entrada, porque depois aconteceram várias outras coisas. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zoucas, meu nome é Rafael e eu tenho 2 histórias para contar que aconteceu comigo, né? Então eu vou contar, acho que da ordem que eu acho mais interessante, primeiro para a outra, tá? E assim, eu moro no interior, né? Sim, moro no interior de Goiás, mas eu sou paulista, mas eu sou no interior de Goiás e minha família sempre foi muito ligada, assim, ao espiritismo, na questão de que minha avó era benzedeira, ela contava bastante história pra gente sobre espírito, sobre esse tipo de coisa, né, que sempre ajudou ela. Então, assim, eu sempre fui bem crente nessa parte, né, mas eu nunca tinha visto nada assim que pudesse me deixar mais crente, né? Até que aconteceu essas 2 histórias. A primeira foi que eu tinha um tio, né? Que ele trabalhava bastante e ele estava indo bem de vida. Ele gostava muito de mim, sabe? Até foi ele que me mostrou a internet pela primeira vez. Então ele sempre estava me levando para os lugares e tal. E quando ele estava subindo de carreira, ele foi visitar um cliente. E esse cliente, ele era um cliente rico, né? Precisava visitar uma das fábricas dele. E esse meu tio estava junto com ele, queria que fosse junto.
e eles pegaram um jatinho para ir. E esse jatinho, na hora que foi decolar, ele caiu e todo mundo morreu. E eu fiquei assim bem tocado na época, que eu era bem novo e eu gostava bastante. E eu não admitia muito a morte dele, sabe? Porque eu não aceitava isso. E eu passava muitas noites chorando, sabe? Meio que revoltado mesmo com a situação e ficava muito sentido. Até que numa dessas noites que eu tava chorando aí, que eu acabei dormindo, chorando, sabe? Pensando nele. Nessa noite, na verdade, eu acho que foi mais um cochilo. Eu sonhei assim, mas foi uma coisa bem nítida, sabe? Um sonho em que eu tava num lugar todo branco, e nesse lugar todo branco, ele aparecia, sabe? Ele aparecia e veio em encontro até mim. E quando ele chegou perto de mim, ele começou a falar que eu não podia ficar desse jeito, porque o jeito que eu tava fazendo, eu tava atrapalhando ele descansar, ele ir embora. Enquanto eu não parasse com isso, ele não ia ter paz. E imediatamente depois que ele falou isso, ele meio que se afastou. Eu lembro de no sonho ter concordado e ter acordado, sabe, após isso. Depois disso, parece que eu me senti uma paz muito grande, que depois disso eu nunca mais chorei, e parece que foi um conforto, sabe? Eu acredito que pode ter alguma coisa dele vindo falar comigo, né? A segunda história, ela aconteceu aqui na minha casa, porque eu ainda moro aqui. E assim, eu moro no interior, então essa casa é bem antiga, então já foi passado por várias pessoas. E essa casa era menor, e meu pai, isso já faz algum tempo, meu pai decidiu comprar um terreno que tinha do lado e aumentar a casa, né? E para reformar, para aumentar tudo. E já faz algum tempo, e foi bem no início da internet e tudo. E meu pai começou com as reformas, e como meu pai era bem severo, assim, e a gente sabe, quando a gente era mais novo aí, época de adolescente, início de internet, a gente ficava de madrugada na internet, né? Esperava dar o sinal para poder usar o telefone a noite toda lá, né? E eu gostava muito de ficar na internet jogava muito até Diablo. Quando começou essa época, e eu sabia que meu pai era severo, eu apagava as luzes, né? E ia escondido mexendo no computador lá para mim poder jogar de madrugada. E após o começo da reforma, eu comecei a sentir, enquanto eu estava usando, que algo estava me observando, sabe, o tempo todo, e esse alguém ou algo chegava próximo de mim, das minhas costas, e ficava observando o que eu estava fazendo. Quando eu virava, eu via um vulto correndo pelo corredor, sabe, e indo embora. E assim, isso se repetia durante o tempo todo que eu estava ali. Assim, eu morria de medo até para mim poder levantar dali para ir dormir. Eu tinha um medo muito grande, né, de levantar. Então eu tinha que respirar um pouco, de pegar coragem e ia. E não acontecia só durante a noite. Algumas vezes durante o dia também via isso. E até eu contava com um amigo meu, né, os amigos meus, sobre o que acontecia. E eles não acreditavam muito. Até que um dia mesmo, durante essa reforma, um amigo meu ficou aqui mexendo na internet enquanto eu ia tomar banho pra gente que a gente ia sair, né? E quando eu acabei de tomar banho, que eu voltei em encontro dele, ele virou pra mim e falou: realmente eu também vi a mesma coisa que você viu. E em outra oportunidade, até foi com esse mesmo amigo meu, a gente tava conversando no quintal, e eu não sei porquê, mas sabe quando as duas pessoas olham para o mesmo lugar ao mesmo tempo? E a gente olhou para a porta da cozinha, que no quintal dava para a cozinha, né? E quando a gente olhou para o sentido da cozinha, para essa porta, a cozinha, a gente viu esse mesmo vulto correndo para dentro. E isso se prolongou por muito tempo, sabe? Toda hora você sentia que tinha algo ali. Ao acabar a reforma, eu vi que
esses eventos iam diminuindo. Sem contar que eu sempre falava isso pra minha mãe, né? Também eu falava se a minha mãe, se ela tinha visto, e que eu tinha visto, né? Eu alertava, ela falava que era bobagem, que não era nada. E então eu deixava pra falar, pra me deixar pra lá. Quando acabou a reforma total, os eventos parecem que pararam. E eu fiquei com isso na cabeça. Depois de muito tempo, eu não sei se vocês já viram, assim, passava na televisão aquele série, chama Ghost Hunters, que é aquele pessoal que investiga a casa mal-assombrada e tal. E um dos capítulos que eu tava vendo, eles falaram que acontece muito de casas em que as pessoas tiveram algumas lembranças muito felizes, alguma coisa, a pessoa fica presa àquelas lembranças daquela casa daquele jeito. E quando inicia uma reforma, é a mesma coisa, você tá mexendo nas lembranças, e é quando começa a ocorrer atividade paranormal na casa, né? E a hora que eu ouvi isso, eu falei assim, eu lembrei na hora, falei, pode ter acontecido justamente isso. E ao fazer isso, eu conversei de novo com minha mãe, né, sobre esse assunto, e é isso aí, já tinha passado alguns anos, e ela me falou, eu não queria te falar na época, mas eu também via esses eventos. Eu só não te falava nada porque vocês eram pequenos e eu não queria assustar. Então é aí que eu fiquei mais chocado ainda, né? Hoje, né, não acontece mais nenhum tipo de evento, e ainda moro nessa casa, apesar que eu vou mudar por pouco tempo, mas nenhum evento mais aconteceu depois disso. Bom, as histórias que eu queria contar eram essa. Espero que tenha gostado. E obrigado pela oportunidade de novo. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Rapaz, que sinistro, hein? O que tá fazendo a curadoria desse podcast? Pô, tá bom demais, hein? Gente, muito obrigado a você que chegou até aqui, não desistiu no meio, e também você que mandou seus relatos de hoje, estão um melhor que o outro. Obrigado demais. Lembrando também que o nosso grupo secreto tá lá aberto, a visitação. Se você quiser entrar, conversar com gente que gosta desse assunto bizarro, que nem você gosta, é só você entrar lá no nosso Apoia-se através do site, você já sabe, www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E lá você poder escolher o tipo de contribuição que você puder dar pra gente. A gente tá precisando demais, gente. Fazer podcast, sabe? Fazer conteúdo na internet não é fácil, né? E ainda mais num nicho tão pequenininho quanto esse de terror, né? Imagina que a podosfera é uma grande árvore. E o nosso nicho é um último galinho lá de cima, entendeu? Então, assim, não é tanta gente que curte. Né? Não é como o True Crime, por exemplo, que é bem maior que a gente. A gente tá falando aqui de uma coisa bem específica, digamos assim. Tá? Então, se você puder ajudar a gente pra fazer nosso podcast continuar, porque senão, assim, se não tiver ajuda, não tem como continuar. E se você quiser mandar também o seu relato, manda pra mim, mas não deixe de mandar. Pois é, eu tenho que puxar a orelha de vocês. Eu falo que eu tenho conhecidos aí no meio da paranormalidade que sabem puxar o pé de noite. Pois é, então entra lá no meu WhatsApp, né? Pelo telefone +1 647 830 0422, ou o link na descrição, que você clica e já cai direto no papo comigo. Então é isso, tô esperando vocês lá. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.